Olá pessoal, hoje estamos aqui para apresentar mais uma vez o Renascidos Casts e hoje a palavra que vamos ler e meditar hoje será lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 ao 30. E também iremos ler a seguinte, os versículos 36 ao 43. E diz assim: Jesus lhe contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então de onde vem o joio? E ele, porém, lhe respondeu: Um inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: Não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois, crescer junto até a safra, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Primeiro ajuntai o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. E aqui, irmãos, nós vemos que durante todo esse capítulo de Mateus 13, Jesus vai ali estar explicando as parábolas, vai estar citando muitas parábolas, principalmente ali com o tema do seu reino, explicando ali como é que a gente vai ver o joio, a semente da mostarda, do fermento. Aí Jesus explica as parábolas também, como a gente vai estar lendo aqui. E nessa parábola do joio, ele vai contar um relato interessante, né? Que no 24, como o Bia falou, a gente vai ver que tá. Jesus contou outra parábola, que ele antes tinha contado uma, que era, que até a gente já fez aqui, né? Que é a do semeador. E aqui vai falar, ele disse ao povo: O reino dos céus é como um homem que semeou sementes boas na sua terra. E aqui, esse homem que lançou sementes boas nessa terra, como Jesus vai falar até na explicação, ali é o Filho do Homem. Ele lançou as sementes boas, ele veio para lançar essas sementes, aqui para estar plantando o reino dos céus, trazendo o céu para a terra já, um pouco do que nós já podemos estar vivendo com o Senhor. E ali buscando ali, né, esse céu, que um pouco desse céu que já tem nessa terra, que é quando a presença do Senhor está conosco, que ali com a gente sabe que a presença do Senhor está conosco, ali, né, todos os dias, quando estamos buscando Ele, quando estamos pedindo que o Senhor seja presente, Ele está conosco. Então ali foi como esse homem que lançou essas duas sementes, né? E que ele vai falar: certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo erva ruim, chamado joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono da terra chegaram e disseram: Patrão, o Senhor semeou sementes boas na sua terra. De onde será que veio esse joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: O Senhor quer que a gente arranque o joio? E aqui ele vai falar que não, porque ali poderia estar cortando alguns que eram trigo. E assim a gente vê aqui, né, nessa terra, aqui com a igreja do Senhor. Porque ali, se não esperasse até o último dia, se não esperasse pelo julgamento do Senhor, poderia estar ali arrancando alguns ali que nem ali, né, eram joios. Porque aqui não vai falar, mas o joio, quando ele cresce, ele continua reto, né? Mas o trigo ele se curva. Então daí dá para diferenciar. E como a gente diferencia a gente do joio, do trigo, os frutos do Espírito? Então, ali quando a pessoa é amada, quando a pessoa, ali como vai até ter os 9, eu acho que é 9 frutos do Espírito, né? Por quem puder abrir, acho que é em Gálatas 5. Que ele vai estar citando. E é assim que nós podemos diferenciar, né? O joio do trigo. E nós podemos estar fazendo isso para nós. Será que eu estou sendo joio? Será que eu estou sendo trigo? Por esses frutos. E para os meninos acharem aí, vou pedir para estar aqui. Entretanto, o fruto do Espírito, em Gálatas 5:22, é o amor, a alegria, a paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, se a gente não estiver tendo isso, né? Se a gente não estiver
ser como o joio, que no último dia será lançado no fogo, como nós vamos ter aqui. Os meninos podem continuar ou estar falando algo, e se for continuar, a partir do 29. E eu vou falar sobre isso mesmo, diante do que tu já leu, só que eu pensando aqui comigo, né, diante da lei, e vendo assim, né, que de certa forma, as pessoas ali estavam dormindo, né, de certa forma, mas eu vendo assim, né, que muitas vezes é assim também diante de nossas vidas. De certa forma, muitas vezes vamos estar ali dormindo, e esse dormir, como eu estava pensando aqui, pode ser diante ali o vigiar, sendo prudente, porque se de certa forma, aquelas pessoas que estavam ali dormindo fossem prudentes, estavam ali, de certa forma, em prudência, o inimigo não ia semear. E eu pensando assim, né, diante disso, claro que isso não tem muito aqui, o Senhor não vai explicar sobre isso, não vai falar sobre isso, isso é só uma maneira, muitas vezes, de estar aqui interpretando pelo meio do Espírito, e vendo assim, né, que muitas vezes é assim diante de nossas vidas. O diabo ali há de estar querendo plantar coisas ruins diante de nós, né? Muitas vezes estamos ali com esses frutos, como os meninos falaram, frutos bons, frutos ali de alegria e domínio próprio, de ali para cada vez mais estar amando uns aos outros, frutos bons ali, mas o diabo muitas vezes quer ali plantar sementes ruins, quer semear coisas ruins diante de nossas vidas. Por isso devemos estar em prudência todos os dias. Como vai dizer um versículo, que fala: sujeitai-vos, portanto, a Deus e resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Vendo assim, né, que todos os dias devemos estar resistindo. E uma coisa que me chama a atenção também, como os meninos falaram, muitas vezes o joio ali é de certa forma uma farsa, né? Ali o joio, na hora que você vê ali, se você não saber de certa forma diferenciar, porque até um tempo não conseguimos ali diferenciar, né? Logo depois que vem os frutos, que sim. Vendo assim, né, que muitas vezes quantas vidas estão como joio, e está ali sendo uma farsa. E que vocês, irmãos que estão nos escutando, que nós também hoje aqui não possamos ser uma face, mas sim verdadeiros filhos de Deus, verdadeiros ali adoradores, verdadeiros servos do Senhor. E antes de passar até a maninha, esse amanhecer foi quando ninguém esperava, né? Então ali o mal, muitas vezes na nossa vida, pode vir quando nós não esperamos. Por isso temos que estar sempre atentos e em comunhão com o Senhor, pedindo para que Ele nos ajude, para que nós não sejamos ali, quando pegos de surpresas, ali nós já estamos ali, né? Portanto, resistir ao diabo e ele fugirá de nós, né? Resistindo para que nós não sejamos pegos de surpresa. E uma coisa que nós temos que estar nos perguntando, né? Será que eu sou o joio ou sou o trigo? Quais são os nossos frutos? Será que nós estamos frutificando realmente? Será que nós estamos fazendo do reino de Deus? Porque quem é o trigo é do reino de Deus, do reino dos céus. Mas quem é o joio está condenado ao fogo eterno. E por isso nós temos que estar nos perguntando a cada dia mais: será que eu pertenço a Deus ou ao diabo? Será que eu estou indo para o céu ou para o inferno? E é essa decisão, meus irmãos, que nós temos que fazer todos os dias. Você vê que não há um meio termo. Ou você é trigo ou você é joio. Não há um meio termo. Eu sou meio termo. Eu também não sou do diabo, mas também não sou de Deus. Então, lembre-se disso. Eu lembro de uma pregação que o pastor falou que o lugar dos neutros é o inferno. O lugar das pessoas que tem um lugar no inferno para os neutros, como o pastor falou. Então, nós não podemos ser neutros, mas nós temos que ir e a cada dia mais estar procurando servir ao Senhor, estar procurando fazer a nossa parte, sendo trigo e não um joio, né? Se te quer falar, pode falar aí. Em base do que vocês estavam dizendo aí, eu queria só dar um complemento aqui sobre a prudência que a gente deve ter, né? E prudência para com o Senhor, porque somos servos. E creio eu, irmãos, que muita gente sim é usada pelo Senhor, mas não tem esse convencimento de se voltar totalmente para Deus. E muitas vezes se desviam, vivem vida que não agrada a Deus, vive essa vida distanciada de Deus, na carnalidade, no mundo aí. E temos que ser diferentes, temos que ser prudentes, como trigo, temos que afastar do joio, se esconder do joio. Então que podemos, irmãos, a cada dia mais ser prudentes, viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, viver uma vida perseverante, viver uma vida de servos, porque o Senhor nos chama, o Senhor quer tanto nos usar como convencer. E esse convencimento dura para a vida, dura para a gente ter maturidade,
crescer, ter intimidade com Deus verdadeiramente. Então, que a partir de hoje possamos escolher ser prudentes, ser servos e seguir não o que nós queremos, mas sim o que Deus quer para cada um de nós. E uma coisa também que me chama a atenção é que ali, assim que ele plantou essa semente boa, né, o diabo veio para lançar ali a outra semente. E a gente é que escolhe ali qual delas a gente vai ali estar produzindo, que colheita nós vamos ter, se a colheita ali do que o Senhor está investindo em nós, do que o Senhor está colocando no nosso coração, ou as coisas que o inimigo está lançando, né? É por isso que muitas vezes a gente não pode estar ali se apoiando ali que a gente já está bom, não precisa melhorar, porque o nosso coração é enganoso e perverso, né? E essas sementes o inimigo sempre vai querendo achar uma brecha, como diz a palavra dele, que ele anda em nosso derredor, buscando momento, né? Para estar rugindo, para não querer destruir. Então, é nessas brechas, quando ali nós estamos ali em às vezes vendo alguma coisa no celular, às vezes ali em um ambiente que não é para nós, e isso aí acaba o diabo semeando aos poucos. E se a gente ali não prestar atenção, não estiver vigiando e orando, a gente pode estar frutificando em nosso coração um pecado. Ali algo que pode ser difícil depois de a gente estar resistindo, de a gente estar ali vencendo ele, às vezes até pecado que possa nos dominar. Então, assim, que a gente possa estar tomando cuidado com essa semente, porque o diabo, ele não cansa, ele não vai desistir da sua missão de matar, roubar, destruir. Mas a gente pode estar desistindo ali da colheita, do que o Senhor está querendo fazer em nós, né? E pode estar prosseguindo? Que vai dizer, no 29, não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. E foi até o que David diante ali explicou, né, diante do julgamento do Senhor, diante ali muitas vezes todos vão ser julgados ali de certa forma, né, do que fizeram e do que exerceram diante da terra, diante dos seus chamados, diante muitas vezes dos seus pecados, diante de tudo por meio dos seus ali fazeres, né? E no 30 vai dizer: deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Que eu estava até lendo, diante da explicação da Bíblia, estava dizendo ali sobre esse joio estar ali sendo amarrado junto, é por conta de que naquele tempo não tinha muito madeira, essas coisas ali em Israel, de certa forma. E ali usava esse joio, usava ali para ser queimado diante ali para assar pão, para fazer essas coisas. E vendo assim, né, que muitas vezes também devemos estar vendo, devemos estar ali sendo prudentes também para estarmos ali pensando de certa forma como é que esse homem pensou, porque ele ali sabia que ali podia ser arrancado, podia arrancar de certa forma um trigo em meio àquele joio, porque muitos trabalhadores podiam ali estar no seu trabalho ali, indo e arrancar. E vendo assim, do que eu estava até pensando, muitas vezes, é diante também aqui de nós, como cristãos aqui, como crentes diante do Senhor, buscando Ele todos os dias. Quando muitas vezes tivermos ali um amigo, tivermos uma pessoa que não está próxima, não muitas vezes ali arrancar, de certa forma, ali, julgar, mas sim estar orando, está pedindo, ele está ali fazendo que o Senhor ajude e transforme aquelas vidas. Né? E uma coisa que eu vejo também é que ele fala: deixa o trigo e o joio crescer juntos até a colheita. Então, direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem feixes para ser queimado. E aqui, esses trabalhadores, como eu estava tentando pesquisar, vão ser assim, né, os anjos, né? Ali, como aqui está a responsabilidade, cada um dos que são cristãos, né? Levar a palavra, porque todos nós somos missionários. Não é porque alguém que, por exemplo, sai de sua casa para fazer missão em um lugar, é chamado missionário, que você está na sua localidade, você também não é, né? Todos nós somos missionários do Senhor. Então nós somos esse jogo. E ali os anjos vão de vir e está vendo, né? Separando, ali conforme o Senhor falar, o joio do trigo. E que nós possamos estar sendo cada vez mais esse trigo que nesse dia será ali separado para estar perto do Senhor. Porque como vai falar lá em 1 Pedro,
4:17, pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Como dizem as Escrituras Sagradas, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? Por isso os que sofrem, porque esta é a vontade de Deus para eles, devem, por meio das suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados do Criador, que sempre cumpre suas promessas. Então, irmão, nós temos que estar assim, porque ali nós seríamos ali, aqui fala, por tempo de começar o julgamento chegou, os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros ali. Então, que nós possamos saber, nós possamos estar crendo cada vez mais nessa promessa, porque aqui vai falar bons, né? Mas não vejo ali a tradução bom melhor, mas sim aqui eu vejo o bom, aquele que aceitou a graça do Senhor, né? E nós sabemos que nenhum de nós é bom, mas sim nós podemos chegar à estatura do varão perfeito, nós podemos chegar na maturidade, como Paulo vai falar ali, e que nós possamos cada dia mais estar assim, porque ali Cristo tem nos ajudado, Cristo está perto de nós, e nós não podemos nos esquecer disso nunca. E que assim nós possamos estar cada vez mais sendo ali como esse trigo, né? Que ali é que dá o seu fruto no tempo certo, pode alguém que vai dar os frutos do Espírito e não alguém que vai estar produzindo os frutos da carne. E eu vejo algo interessante, é que o joio também prega, o joio também canta, o joio também toca, o joio, ele faz as mesmas coisas que o trigo pode fazer. Mas nós vemos algo interessante, é que o Senhor, Ele sonda os nossos corações. Ele sabe as nossas intenções, sabe quem está fazendo, sabe quem é o joio, quem é o trigo, sabe quem está fazendo só para se aparecer, sabe quem está fazendo para se amostrar, ou só está fazendo por fazer. Então, chegará um tempo que o Senhor fará essa colheita. Como diz aqui, que Ele vai mandar o ceifeiro. E nós vemos como na explicação que Jesus fala, Ele diz que essa colheita é o fim dos tempos. Então essa colheita vai chegar. E o que nós estamos fazendo para o Senhor? Será que é de coração? Será que nós estamos fazendo com aquela vontade? Será que nós estamos buscando melhorar, dar mais fruto? Buscando mais ao Senhor, louvando e engrandecendo o nome santo dEle? Pois chegará um tempo dessa colheita, irmãos. E nós temos que estar nos perguntando a cada dia mais: sou o trigo ou sou o joio? Eu sou do reino de Deus ou estou indo para um lugar onde há ranger de dentes? Como diz a explicação, eles não estarão na fornalha ardente e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os anjos reluzirão como o sol no reino de seu Pai, aqueles que tenham ouvidos para ouvir, que ouçam. Então, meus irmãos, que a gente não possa estar se calando diante dessa palavra, que a gente não possa só deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas nós, como trigos, devemos estar melhorando, devemos estar buscando, devemos estar a cada dia mais dando mais fruto, sendo um trigo que tenha vários frutos do Espírito Santo de Deus. Nós temos que estar cada dia assim, melhorando e buscando ao Senhor e a cada dia mais desejando a sua volta. Creio que se ninguém tiver mais nada para estar comentando, nós possamos ir para a explicação do próprio Jesus, né? Melhor do que Jesus não há para estar explicando aquilo que nós por cima já falamos e o vídeo de reunião aí que vocês puderem. E o versículo 36 diz assim: Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e o pediam: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno, e o inimigo que semeia é o diabo. E a colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Essa explicação de Jesus me chamou interessante, essa partezinha aqui, antes de eu continuar aqui, é de como os anjos sabem se a gente está servindo a Deus, ele sabe diferenciar. Então, como o Biel falou, a gente não tem como enganar Deus se a gente está servindo a Ele ou não. Se a gente está ali, como diz a palavra do Senhor, muitos expulsarão o demônio, muitos curarão, muitos profetizarão, mas o Senhor fala: apartai de mim, vós que pratica iniquidade, apartai de mim, vós que eu não conheço.
O Senhor não vai conhecer essas pessoas porque o seu coração está afastado de Deus, né? E o versículo 40 diz assim: assim como um joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado, e todos que praticam o mal. Eles lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. E eu acho interessante que logo no começo, ali os discípulos perguntam a Jesus, né? E ali é alguém que realmente está com o trilho, né? Procurando aprender, procurando melhorar, procurando estar conhecendo mais do seu Senhor. Afinal, todos nós somos discípulos de Cristo, imitadores do Senhor. Não somos aquele que vai estar ali sendo ali autossuficiente. Nós não vamos ser aquele que vão viver da maneira que a gente acha, mas nós somos realmente imitadores. Nós temos que estar sendo cópias de Jesus a cada dia, não buscando ser aquele que vai viver diferente, não aquele que vai agir da maneira diferente. Eu não sigo, não sou imitação de ninguém, não. Nós temos que ser ali intencionais em ser ali uma cópia de Jesus a cada dia, né? Buscando quanto mais parecer Ele, porque em um livro C.S. Lewis vai estar falando que quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais eu conheço e mais eu sou quem eu deveria ser. E quanto mais eu me afasto do Senhor, menos eu sou. Ali cada vez mais eu só sou ali uma mistura ali de tudo que há de mal, de tudo que há de ruim, né, nesse mundo, e que nós procuramos estar sendo imitadores do Senhor. Nós procuramos ali cada vez mais ser como esse trigo, ser ali como alguém que se esforça para estar vivendo desse jeito. Porque como eu falei, que os anjos vão estar vindo fazer a colheita, como o João falou, o terreno é o mundo e as sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e que nós possamos ser essas sementes que pertencem ao reino, né? E eu vejo uma coisa interessante também, que aquele povo, o Senhor além de explicar de certa forma, né? Além dele trazer a parábola, ali ele ainda explicava. Muitas vezes ali, de certa forma, parábolas, além que, pelo menos no nosso discernimento que temos hoje, no nosso entendimento, primeiramente entendimento, né? Muitas vezes ali podemos falar, é fácil de entender, compreender, mas vendo assim, além, não sei também se aqueles discípulos tinham entendido, logo mais ali eles pedem para o Senhor contar de novo, e assim devemos estar, né? Mesmo que muitas vezes compreendemos algo por meio de nosso entendimento aqui humano, devemos pedir pelo entendimento espiritual ao Senhor. E a coisa mais interessante é porque no 41 fala: o Filho do Homem mandará os seus anjos, eles lhe ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem e também todos os que praticam mal. Então, além da gente ter cuidado, a gente não estar pecando, a gente tem que ter cuidado de não estar levando os outros, estar perto da gente, a praticar, a estar pecando mal também, né? Porque além da gente já estar no erro, quantas pessoas nós podemos influenciar para o mal? Ainda mais hoje em dia, com as redes sociais, como estamos fazendo os vídeos aqui para vocês, nós podemos influenciar bem, mas nós também podemos estar influenciando negativamente e outras pessoas ali poderem estar pecando, errando, e esse pecado também só vai cair sobre minhas mãos, né? Esse sangue estaria em minhas mãos, porque além de eu errar com minha vida, eu estou influenciando outras pessoas a estar praticando esse erro, estar desse jeito. E que nós não possamos ser dessa maneira, né? Porque um cego não pode guiar outro, como o Tebiel falou um dia, e tem até um versículo que fala, né? Que um cego não pode guiar outro, que acabará caindo diante do buraco. Boas colocações que vocês estão dando aí, e eu queria só ressaltar, eu achei muito interessante quando o Junião falou que a gente não escapa dos olhos de Deus, alguma coisa assim, né? Claro que ele falou com palavras diferentes, mas assim, que possamos verdadeiramente refletir do que estamos fazendo, e se Deus está olhando para as coisas que estamos fazendo diante desse mundo, diante da nossa jornada como cristãos aqui, se Ele está se alegrando com a gente, com a nossa maneira de viver, com a nossa maneira de conduzir a vida, de servir, de estar temendo, de estar perseverando, de estar buscando o Senhor. Claramente podemos melhorar dia após dia, mas que possamos estar procurando agradar o Senhor, procurando refletir sobre essas coisas, porque o Senhor está vendo tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, como a gente age, como em determinadas situações as nossas emoções fluem dentro da gente, que por muitas vezes possamos errar, mas também possamos acertar, fazer, e que possamos refletir nisso e fazer a escolha certa diante de nossa vida, para não agradar a nós, não agradar as pessoas que nos cercam, mas verdadeiramente agradar ao Senhor,
pois assim estaremos agradando e verdadeiramente agregando mais para nossas vidas, pois o Senhor é tudo que queremos, desejamos e que necessitamos, tanto hoje, tanto agora, como nos próximos dias que virão. E seguindo aqui nos versículos que me tiver lá para falar, vai dizer nos 42 e no 43, na explicação de Jesus, que diz assim: eles o lançarão na fornalha ardente, e ali haverá prantos e ranger de dentes. Então os justos reluzirão como um sol no reino de seu Pai, aquele que tem ouvidos para ouvir o que ouça. Então, meus irmãos, aqui fala sobre dois destinos. Fala sobre a fornalha ardente, onde haverá pranto e ranger de dentes. Mas também fala que os justos reluzirão como um sol no reino de seu Pai. Então, meus irmãos, aqui fala sobre um reino onde o Senhor enxugará todas as nossas lágrimas, onde não haverá mais choro, mas haverá paz, haverá alegria, haverá adoração ao Senhor. Isso para o trigo, isso para quem serve ao Senhor verdadeiramente, quem está buscando a sua palavra, quem está vivendo e dando bons frutos. Mas também é um destino para o joio, é um destino para as pessoas que não têm buscado ao Senhor, para as pessoas que não têm frutos, para as pessoas que vivem do jeito que querem, fazem o que querem. Então esse é o destino. Eles lançarão na fornalha ardente, e ali haverá pranto e ranger de dente. E no final do versículo 43 ele diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. E aqui não está falando apenas de um ouvido físico, mas está falando de um ouvido espiritual. Que a gente possa estar mudando o nosso modo de viver a cada dia mais. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. E que nós possamos estar ouvindo a cada dia mais essa palavra e guardando em nosso coração a cada dia mais. E veja algo interessante, que é uma promessa, né? Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. E essa promessa não é só para um povo perseguido, para um povo que pode estar sem esperança, mas nós temos que estar crendo, irmãos, cada vez mais, estar ali com nossos olhos lá no céu, não só aqui nessa terra, porque vejo que ali o céu é muito mais presente naquelas pessoas que estão perseguidas, naquele tempo que sofreu perseguição. Mas hoje em dia, mesmo que ali, graças ao Senhor, nós temos uma vida confortável, mas nós temos que viver andando para esse céu, nós temos que estar se lembrando cada vez mais. Porque, como vai falar em tempos de guerra, as músicas ali antigamente, nosso general Cristo, seguindo os seus passos, ali vai estar falando de um leão da tribo de Judá, e ali estavam falando de situações de guerra, que o Senhor era ali o seu general, que o Senhor ali era o seu leão, que era ali da tribo de Judá, e nós temos que estar se lembrando também, irmãos, que nós estamos caminhando com o céu, independente se nós estamos bem, se o Senhor tem nos dado, tem provido o alimento cada dia, muito mais do que nós precisamos, mas nós temos que estar continuando, porque se o Senhor, Paulo vai falar, se o Senhor só serve para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo, não adianta de nada. Então que nós possamos estar cada vez mais se lembrando desse Senhor que veio e um dia voltará. Ele ressuscitou e nós temos que cada vez mais estar assim, né? E se ninguém tiver mais nada para estar falando, acho que podemos estar concluindo. E gostaria de estar fazendo a oração. Senhor Deus, Seu Pai, que o Senhor possa estar nos ajudando, abençoando cada coração, que o Senhor venha, meu Deus, estar ajudando as pessoas que são perseguidas, como esse podcast da parábola temos orado, abençoe quem vai estar vendo, quem está vivendo ao vivo, quem vai ver no vídeo depois, que o Senhor abençoe, meu Deus, e que o Senhor possa usá-los para a honra e glória do Senhor, para estar levando a Tua palavra na sua escola, na sua comunidade, na sua faculdade, trabalho, onde quer que seja, meu Deus, que o Senhor venha usá-los, Pai, para honrar e glorificar o Teu nome. Porque nós somos missionários do Senhor, Pai, Seu Pai, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Onde nós estivermos, Pai, nós temos que estar falando da Tua palavra, Pai. Que o Senhor ajude cada um, Pai, que está ouvindo a fazer isso, cumprir, dar, Pai, os bons frutos. E que o Senhor ajude, Pai, aquela igreja perseguida, Senhor, esse povo, meu Deus, que não é perseguido, Pai. Pai, ali, Pai, ajuda eles a perseverar. Nos ajude, Pai, a estar, às vezes, perseverando como muitos têm perseverado, e nós nem temos esse sofrimento. É porque um dia, Pai, vi ali uma história, Pai, que o pastor falou: oh, estamos orando por vocês que são perseguidos. Aí ele falou assim: nós que estamos orando por vocês, porque sabemos que vocês têm uma igreja em cada esquina, vocês não são perseguidos, vocês têm a Bíblia em mãos,
que vocês não oram, não buscam, não levam a palavra. Então, Pai, que o Senhor possa perdoar também a cada um de nós. E ajude, Pai, que o Senhor tenha ajudado aquele povo, nós temos. Em nome de Jesus, amém. Vou estar pedindo Titi para estar orando, mais uma vez também, finalizando. Pode finalizar aí, Titi. Então, irmãos, como os meninos falaram, vou ter a oportunidade aqui de estar orando. Deus, querido Pai, Senhor, obrigado, Pai. Mais uma gravação, ó Senhor Deus. Mais um dia de vida de cada família representada, ó Senhor. O Senhor possa nos ajudar, Pai, tendo uma intimidade, relacionamento com o Senhor, construindo, perseverando verdadeiramente naquilo que importa, que é estar sendo filhos, sendo servos aqui nessa terra e vivendo a cada dia mais para a honra e glória do Santo Nome. Então, irmãos, como os meninos disseram, estou aqui para finalizar mais um episódio. Queria agradecer pela participação dos meninos e pela atenção de cada um de vocês aí de casa, assim que possamos continuar fixando nossos olhos em Cristo Jesus, no reino dos céus, verdadeiramente a cada dia mais, e buscar ter esse conhecimento das Escrituras, buscar ter discernimento, buscar verdadeiramente criar um relacionamento com o Senhor todos os dias de nossas vidas. Assim eu agradeço mais uma vez, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Até o próximo episódio.